Olá, meninos! Pronto para mais uma aula aqui com a professora Tatiane? Então, hoje nós vamos aprender e revisar alguns cálculos de áreas, tá certo? Alguns cálculos que encontramos por aí, algumas figuras que encontramos que se agrupam, tá certo? Elas se juntam com outras figuras planas. Então, hoje vai ficar tudo bem mais compreensível, tá certo? Então, qual é o assunto? O assunto é equivalência de área de figuras planas, cálculo de área de figuras planas por composição, ou seja, juntar uma figura plana com outra figura plana, tá certo? Então, vamos lá! Então, queridos, nós vamos ver o quê? Vamos recordar as áreas dessas figuras planas, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o nosso quadrado, tá certo? Que para calcular a área desse quadrado, o que que a gente faz? A gente vai calcular a base pela altura. Vamos multiplicar, tá certo? Só que o quadrado tem uma particularidade, tá certo? O quadrado, ele possui todos os ladinhos iguais. Então, se eu chamar esse lado aqui de A, o outro lado também vai ser A. Então, A vezes A vai dar A ao quadrado. Por quê? Porque potência é uma multiplicação de bases iguais. E no nosso quadrado, as unidades são iguais, tá certo? Os lados são iguais. E próxima figura, nós temos o retângulo. O retângulo é como se fosse um quadrado, só que ele é compridinho, tá certo? Então, a base é maior que a altura, ou a altura é maior que a base, tá certo? Então, um lado vai ser A, outro lado vai ser B, informando que um é diferente do outro, tá certo? Então, para eu calcular a área, vai ser base vezes altura, tá certo? E agora o triângulo. O triângulo, para eu calcular o triângulo é uma figura cortada. Então, se ele é uma figura cortada, eu vou ter que dividir por 2 no final, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o quê? A base pela altura e no final a gente divide por 2, tá certo? Então, olha aqui a fórmula da área, base vezes altura dividido por 2. O nosso paralelogramo. O nosso paralelogramo, ó, tem uma altura aqui, gente. Se eu pegar essa altura aqui, ó, esse pedacinho, forma um triângulo. Se eu pegar esse triângulo e encaixar ele aqui nesse pedacinho que está faltando, vai formar um retângulo. Então, para eu calcular a área do paralelogramo, é igual à área do retângulo. Base vezes altura, tá certo? O que vai diferenciar aí é só a forma de desenhar, mas a área vai dar, para eu calcular a área, é praticamente a mesma coisa, tá certo? Base vezes altura. E o nosso trapézio? O nosso trapézio, ele é um pouquinho maior para calcular a área, tá certo? Mas, como a gente já viu em outros momentos, não tem tanto segredo, tá certo? Então, é a base maior mais a base menor vezes a altura e eu vou dividir por 2. Por quê? Porque paralelogramo também é uma figura cortada, tá certo? E por último, o nosso círculo. O nosso círculo, como vamos calcular a área desse círculo? Como vimos em uma aula anterior, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o famoso π, que é uma constante. E o que é constante? Que não muda, tá certo? Essa constante, π, tem um valor aproximado de 3,14. E para eu calcular essa área, nada mais é do que o π vezes o raio ao quadrado. Olha o raio aqui. O raio nada mais é do que um segmento que vai do centro da circunferência até a circunferência, tá certo? Então, é esse raiozinho elevado ao quadrado vezes o valor de π.
vai me dar a área do meu círculo, tá certo? Ok? Então, agora, vamos para uma prática de cálculos? Ao invés de a gente estar só olhando letras, que letras às vezes complicam, não é? Só um pouquinho. Então, vamos lá. Nos cálculos, nós vamos calcular aqui, ó, a área desse quadrado, que tem lado 5, a área desse retângulo, que tem lado 4 e lado 9, e nós vamos calcular a área desse círculo, que tem raio 3, tá certo? Então, vamos recordar aqui comigo, tá? Qual é a fórmula da área do quadrado? Como é que eu faço para calcular essa área? Se eu tenho duas medidas aqui, ó, 5, o quadrado, lembrando, o quadrado tem lados iguais. Então, se um lado é 5, os outros obrigatoriamente vão ser 5. Então, como é que eu faço para calcular essa área? Diz para mim. Alguém lembra? Muito bem. Base vezes altura, ou lado vezes o lado, ou ainda o lado ao quadrado, porque os lados são iguais. Então, olha aqui, gente, eu coloquei assim, ó, a área é igual a L vezes L. Mas quem é L mesmo? Muito bem, L é 5. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. 25 metros ao quadrado, porque a unidade que a professora está usando é metros, tá certo? Então, vamos calcular agora a área do retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Parece muito com a do quadrado. Isso, a área é base vezes altura. Mas quem é minha base mesmo? 9. E quem é a minha altura? 4. Então, a minha multiplicação vai ficar 9 vezes 4. Qual é o resultado dessa multiplicação, gente? 36. 36 o quê? Porque a minha unidade de medida? 36 metros quadrados. Muito bem, ok? E agora, para finalizar esse slide aqui, o meu círculo, tá certo? Vocês lembram a fórmula do círculo? A fórmula da área do círculo? E aí, hein? Quem lembra? É uma constante chamada de π. Então, vamos lá. A fórmula é área igual a π vezes o raio ao quadrado. Quem é π, gente? Quem é essa constante? Quanto vale essa constante? Essa constante vale 3,14. E o meu raio? Olha o meu raio aqui. Meu raio vale quanto? 3. E esse 3 vai ficar elevado ao quadrado. Todo número, toda base elevada ao quadrado é igual a ela vezes ela mesma. Olha aqui. 3 vezes 3, 9. E aí, 9 vezes 3,14, gente. Quanto dá? Vai dar, ó, 28 inteiros e 26 centésimos. Ou, como costumamos chamar, 28,26 o quê? Metros quadrados. Porque é a unidade que estamos usando aqui. Tá certo? Então, deu para refrescar um pouquinho a memória em relação aos conteúdos, gente? Deu para refrescar um pouquinho? Então, vamos continuar com mais algumas figuras. Olha aqui, nós temos agora o triângulo, um trapézio e um paralelogramo, tá certo? Então, vamos recordar. Lembrando, temos aqui duas figuras cortadas. Quando nós temos duas figuras cortadas, nós dividimos por 2, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a área do triângulo? Qual é a fórmula da área desse triângulo, hein, gente? Muito bem. Área é igual a base
vezes a altura e no final a gente divide por 2. Quem é a base desse triângulo? 5. Quem é a altura desse triângulo? 4. Então, como fica? 4 vezes 5 dividido por 2. Quanto é 4 vezes 5, gente? Muito bem, 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 o quê? Metros quadrados, que é a unidade de medida que eu estou usando aqui, tá certo? Não vamos mais esquecer essa unidade de medida, tá certo? Próxima figura é um trapézio. Esse trapézio aqui, como é que a gente vai calcular a área dele? Quem lembra da fórmula da área do trapézio? Então, base maior, olha ela aqui, mais a base menor, vezes a altura e no final divide por 2, porque o trapézio é uma figura cortada, tá certo? Então, vamos lá. Então, quem é a minha base maior, gente? Vamos olhar para aqui, vamos ver uma base maior. 6. Quem é a base menor? 4. Quem é a altura? 3. Então, vamos substituir esses valores. Substituindo, nós temos aqui, ó, o nosso cálculo e agora vamos resolver. Lembrando, primeiro resolvemos o que tem dentro do parêntese, tá certo? Então, 6 mais 4, 10 vezes 3 dá quanto, gente? 30. 30 dividido por 2, 15. 15 o quê? Centímetros quadrados, porque agora a unidade que a professora usou foi centímetros. Essa unidade de medida que eu usei, tá certo? Agora, por último, o nosso paralelogramo. Lembrando, o paralelogramo ó, tem uma altura. Essa altura forma um triângulozinho. Se eu pegar esse triângulo e encaixar aqui onde está faltando, vai formar um retângulo. Se vai formar um retângulo, ele vai ficar uma figura cortada, gente? Não. Se não vai ficar cortado, eu não preciso dividir, tá certo? E ele vai ficar igual um retângulo. Então, para eu calcular a área de um paralelogramo, é igual calcular a área de um retângulo, tá certo? A única coisa que vai mudar é a forma de desenhar essa figura, tá certo? Como é mesmo a fórmula para calcular a área do paralelogramo? Alguém aí lembra? É simples, né? É simplesmente base vezes altura. Quem é a base desse paralelogramo? 10. Quem é a altura desse paralelogramo? 6. Então, vai ficar 10 vezes 6, 60. 60 metros quadrados. Então, não é legal? Não é legal a gente recordar esse conteúdo de área? Não é? Então, agora nós vamos para a decomposição de figuras, tá certo? Então, vamos imaginar aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui um retângulo. Esse retângulo possui quadradinhos. Vamos contar esses quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos, 4 unidades na base. 1, 2. 2 quadradinhos, 2 unidades na altura. Tá certo? Ao todo, quantos quadradinhos? 4 vezes 2. 8. Agora vamos imaginar que esse retângulo, ele foi cortado ao meio. Vamos imaginar que eu tenho que cortar ele, tá certo? Então, para eu cortar ele, eu vou ter quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4. Faço a contagem primeiro de um lado, depois eu faço a contagem do outro. 1, 2, 3, 4. Se eu juntar, eu vou ter minha figura inicial, correto? Então, eu sei aqui o seguinte, que quando eu tenho duas figuras ou simplesmente que venha acontecer de eu precisar
separar, dividir, eu vou ter que calcular elas. Calculo uma, depois faço o cálculo da outra. Se eu quiser tudo, eu vou juntar, tá certo? Então, vamos ver. 4 quadradinhos desse lado, 4 quadradinhos desse outro lado. Se eu quiser tudo, basta juntar. Vou ter a minha figura inicial. Deu para entender? Não é mais simples assim? Agora vamos para outra figura. Olha aqui. Essa figura aqui que parece uma casinha meia torta, tá certo? Então, eu tenho aí duas figuras planas, gente. Duas figuras planas. Quais figuras planas eu tenho aí? Vamos imaginar aqui. Dá para escutar daqui, ó. E eu desenhei. Ó. Então, eu tenho um triângulo e tenho um retângulo. Tá certo, gente? Um triângulo e um retângulo. Então, para eu calcular essa figura total, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que separar, tá certo? Eu vou fazer o cálculo separadamente, tá? Eu vou fazer primeiro o cálculo do triângulo. Quando eu concluir, vou fazer o cálculo do retângulo. Depois, eu vou juntar. Quando eu juntar, eu vou ter a figura total, tá certo? Então, vamos calcular agora? Então, vamos lá. Aí, voltando, só para a gente recordar aqui, ó, a base do retângulo é 50, a altura do retângulo é 30. Vamos imaginar aqui, ó, que esse triângulo, ele esteja assim em pé, tá? Eu vou virar ele. Então, a altura vai ser 50 e a base vai ser 60, tá certo? Então, vão ter as mesmas medidas, vão ter medidas semelhantes aqui ao retângulo, tá certo? Vamos calcular agora. Então, primeiro a área do retângulo. Então, a base é o quê? 50 e a altura 30. 50 vezes 30, 1.500 centímetros quadrados, que foi a unidade que ele deu lá, tá certo? Então, até aqui tá tudo simples, não tá? Tá tudo ok. Agora, vamos para a área do triângulo. Lembrando, triângulo é uma figura cortada. Se é uma figura cortada, eu divido por 2, tá? Então, vamos lá. Olha aqui a área do triângulo. Então, a área do triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. Um lado tinha o quê? 50. O outro lado tinha o quê? 30. Dividido por 2, vamos calcular. 50 vezes 30, 1.500. 1.500 dividido por 2, 750. Agora, eu tenho as duas figuras. Eu tenho a área do retângulo e tenho a área do triângulo. Eu tenho as duas áreas. Mas eu quero as duas separadamente, gente? Ou eu quero tudo junto? Isso, eu quero tudo junto. Então, eu vou somar esses resultados, tá certo? Então, a decomposição é isso. É eu ter que separar para poder calcular e no final eu vou juntar, tá certo? Então, vamos somar aqui 1.500 com 750, que é a área total, tá certo? Que vai dar 2.250. Então, é tão difícil assim, gente? Não, basta ter só mais um pouquinho de paciência, tá certo? Por quê? Porque ao invés de encontrar só uma área para resolver uma questão, nós vamos ter que encontrar 2, 3, 4, tá certo? E depois a gente vai juntar essas áreas, tá? Vamos para mais uma figura. Olha aqui. Então, nessa figura, eu tenho o quê? Olhem aí essa figura e me digam quais figuras planas vocês estão vendo aí. Tá parecendo um sorvete, né?
Que figura é essa? Vocês lembram? Pronto, então eu vou dizer aqui a vocês. Eu tenho a metade de uma circunferência e tenho um trapézio, tá certo? Eu tenho a metade de uma circunferência. Então, quando eu fizer o cálculo de uma circunferência, eu vou ter que dividir ela por 2. Por quê? Porque aí eu não tenho uma circunferência completa. Eu estou com a metade, tá certo? Vou calcular a área do círculo, vou dividir por 2. Vou calcular a área do trapézio e depois eu vou juntar. Por quê? Porque eu tenho figuras unidas aí, tá certo? Então, para fazer o cálculo dessas áreas, eu vou ter que decompor, eu vou ter que separar para facilitar o meu resultado, tá certo? Então, vamos calcular aqui. Primeiro, a área do trapézio, que é mais fácil para mim, tá certo? Então, calculando a área do trapézio, que é o quê? Qual é a fórmula? Base maior mais base menor vezes a altura e divido por 2, porque trapézio é uma figura cortada, tá certo? Então, gente, voltando aqui, o que é que a gente vai ver? Vamos ver quem é a base menor. Olha a base menorzinha aqui, é 6. Vamos ver a base maior. A base maior é tudo isso aqui, tá certo? Ou seja, é um raio mais um raio. 2 raios. 2 raios é igual a 1 diâmetro, tá certo? Então, quanto vale essa base maior? Diz para mim. 20. Muito bem, é 20. Então, essa base maior é 20, a base menor é 6, tá certo? E aqui eu não coloquei a altura, tá certo? Mas lá no cálculo eu coloquei, tá? Então, e também vou saber aqui o raio da circunferência para depois calcular a área desse círculo, tá certo? Então, vamos lá para o cálculo. Então, primeiro a área do trapézio. Ó, a área do trapézio, quem é a base maior? É aquela base grande, que é a quantidade de 2 raios, 20. A base menor, 6. E a altura, ó, eu não coloquei lá, mas coloquei aqui, tá? É 10, tá certo? Então, primeiro, vou somar quem está dentro do parêntese, depois eu multiplico para depois eu dividir por 2, tá certo? Então, 20 mais 6, 26. 26 vezes 10, 260. Dividido para 2, 130. 130 o quê? Centímetros quadrados, que foi a unidade que foi usada lá, tá certo? Então, eu terminei uma área, a área do trapézio. Agora, falta do círculo, tá certo? Lembrando que o círculo não é ele inteiro, é ele pela metade, tá certo? Então, eu vou ter que dividir por 2. Então, vamos lá. Para a área do círculo, tá certo? Na área do círculo, gente, ó, qual é a fórmula? Π vezes R ao quadrado. Lembrando, quem é π? Π é uma constante que não vai mudar, tá certo? Ela é um valor aproximado de quanto? 3,14, tá certo? E o raio daquela semicircunferência é 10, tá certo? Então, vai ser 10 elevado ao quadrado. E 10 elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. É 10 vezes 10, tá certo? Que é quanto? 100, tá certo? Então, 3,14 vezes 100, 314. 314 dividido para 2 vai dar 157. Professora, por que a senhora dividiu por 2? Porque é uma metade da circunferência, gente. Eu não tenho a circunferência toda. Então, se eu quero metade, eu vou dividir por 2, tá certo? Então, agora eu tenho a área do semicírculo, tá certo? E tenho a área do trapézio. Já tenho as duas áreas. O que é que eu vou fazer? Vou juntar, tá certo? Então, eu vou somar 157 com 130.
e vou ter a minha área total. Quanto é minha área total? 287 centímetros quadrados. Então, a decomposição de figuras planas nada mais é do que isso, do que eu juntar várias figuras juntas, tá certo? Formando uma terceira figura, tá certo? Uma terceira, uma quarta figura. Por quê? Porque eu posso pegar 2 figuras, 3 figuras, 4 figuras, tá certo? Iguais ou diferentes, tá? Junto essas figuras, formo uma outra figura plana. E dessa figura plana, como é que eu vou fazer para calcular a área? Para calcular a área e facilitar para vocês, a gente faz o cálculo da área separadamente, decompondo essas figuras. E no final a gente junta, tá certo? Então, tudo isso que vocês já sabem, a gente só faz o quê? Recordar, tá certo? Então, meninos, vamos para a frase de hoje. O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem o otimismo, tá certo? Então, meninos, tchauzinho, beijinho e até a próxima aula!